Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família, e que nós possamos crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor. Irmãos, hoje nós falaremos da carta de 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso número 11. E nesse texto, o apóstolo Paulo dá os motivos pelo qual ele não se envergonha do Evangelho, os motivos pelo qual ele sofre todas essas coisas. E mesmo assim, ele permanece firme na palavra do Senhor. Então, vamos ler esse texto com atenção, depois nós faremos a exposição um pouco mais detalhada. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. No versículo 8, o apóstolo Paulo apela para Timóteo para que participe com ele dos sofrimentos em favor do Evangelho. Aqui, nós vemos o apóstolo Paulo convocando Timóteo para sofrer, para trabalhar, para não se importar com as dificuldades consequentes de uma vida empenhada e dedicada em favor do Evangelho e uma vida dedicada a Cristo. Essas dificuldades, elas sobreviriam sobre ele, mas por qual motivo não ter medo desse sofrimento? Por que não desesperar-se diante das dificuldades que sobrevêm ao crente quando ele tem uma vida dedicada e fiel ao Senhor? E o apóstolo Paulo começa a falar, não que não deve ter medo, não é porque você é uma pessoa corajosa, capaz e eficiente em tudo que faz, mas porque você se firma e se estabelece no poder de Deus. É o poder de Deus que faz com que nós nos mantenhamos firmes no Senhor. E o apóstolo Paulo começa, a partir do verso 9, exemplificar qual é o poder de Deus. E o que o poder de Deus fez para Paulo, para Timóteo, e também faz na nossa vida ainda hoje. Ele diz assim no verso 9, que esse poder de Deus, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando, olha, nós vamos enfrentar os sofrimentos, passar pelas dificuldades, por quê? Porque Deus nos salvou. E esse é um argumento muito poderoso, porque fala aquilo que Deus realmente fez na nossa vida, algo que nós não temos como pagá-lo, algo que nós não temos como retribuir essa tão grande salvação. Algo que nós não poderíamos conquistar por nós mesmos. Mas Deus nos deu. Deus nos salvou. Deus nos tirou das trevas. Deus nos tirou do pecado. E Deus nos colocou no caminho da santidade. No caminho da obediência. No caminho da dedicação a Cristo. Transformando e renovando todo o nosso ser. Fazendo com que as coisas antigas da nossa vida e da nossa existência se passassem,
para fazerem-se novas. Deus nos salvou ignorando a nossa época da ignorância, esquecendo da época da nossa ignorância, os nossos pecados, e trouxe uma vida renovada, que realmente agora glorifica o Senhor. Nós vemos que Deus nos salvou e Deus nos chamou. Esse chamar é o processo, é o início do processo da salvação. E Deus nos chamou, não segundo, Deus nos chamou para uma vida santa e irrepreensível. E Deus nos chamou não segundo as nossas obras. Deus não te chamou porque você é melhor, porque você é capaz, porque você fez por merecer. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, que dizendo, reparai, pois, na vossa vocação. Não foram muitos nobres, não foram muitos muitos grandes desse mundo, mas Deus chamou as coisas loucas, as coisas fracas. E é isso, nós somos os fracos, os falhos, os pecadores. Deus nos chamou. Não porque nós éramos merecedores, mas por causa por causa do seu próprio amor por nós. E aqui fala, foi por causa da sua determinação e graça. Foi Deus que assim determinou esse chamado na nossa vida. E a sua graça. E graça, nós entendemos que quer dizer um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós ainda pecamos, mesmo nós que conhecemos a verdade de Deus, mesmo nós sendo conhecedores do Evangelho, ainda nós pecamos, nós falhamos. Por quê? Porque ainda a nossa natureza não foi transformada. E porque ainda nós somos ainda pecadores. E necessitamos da graça, do poder, da presença e da atuação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos resistir ao pecado. Mas nós vemos que foi a graça de Cristo, dada a nós, antes dos tempos eternos. Aqui mostra que Cristo não é alguém que está preso no tempo, mas antes mesmo de existir mundo, antes dos tempos eternos, Cristo já existia. E antes dos tempos eternos, Cristo já pensava em você, já pensava em mim, e já nos trazia para essa gloriosa salvação. Nós vemos que mesmo essa graça de Deus, ela ter sido anunciada e certa antes dos tempos eternos, ela foi manifestada. Ou seja, todas as promessas de Deus cumpriram-se em um dado momento na história. Que quando Jesus Cristo manifestou, o verso 10, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos que quando Jesus Cristo veio, cumpriu-se todas as promessas que eram ditas no Antigo Testamento a respeito do nosso Salvador, a respeito daquele que poderia tirar-nos do peso e do domínio do pecado. E Jesus Cristo veio. E o que ele fez? Ele venceu a morte. Ele aboliu o poder da morte. E aqui nós vemos de duas formas. Primeiro, Jesus Cristo venceu a morte ressuscitando. E não estando preso debaixo do poder da morte. Ele quebrou o domínio da morte sobre si. E também tirou o domínio da morte sobre todos aqueles a quem ele chamou. Deus tirou o domínio da morte daqueles que agora são filhos de Deus, que creem em Cristo Jesus. E esta morte também refere-se à morte eterna.
Porque nós agora somos salvos, está manifestada em nós o quê? A vida e a imortalidade. Então nós não estamos mais debaixo da morte eterna. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não vivem para Cristo, ainda estão condenados. Mas aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, têm em sua vida a vida e a imortalidade. E esta vida não é a vida eterna. E aí é onde que nós entendemos quando Cristo fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Uma vida que não tem fim. Uma vida cheia de alegria, cheia de satisfação, porque ela desfrutará da presença eterna do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo estava falando isto para que Timóteo não se atemorizasse em pregar o Evangelho. E nós também temos esta mesma certeza para que nos motive a vivermos para o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos chamou, foi Ele que antes dos tempos eternos, pela sua graça e pela sua própria vontade, nos resgatou, manifestou a sua salvação em nós, vencendo a morte e nos dando a vida e imortalidade. E é por Ele que nós devemos trabalhar. E o apóstolo Paulo conclui dizendo, e é por esse Evangelho que agora eu falo, é que eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Nós também somos chamados para proclamarmos este Evangelho de Cristo. O Evangelho da salvação. O Evangelho que Cristo nos deu para resgatarmos da morte eterna, para desfrutarmos da vida em companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando e que isso também nos motive a vivermos para o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, fortaleça-nos, Senhor, neste momento, para que nós possamos viver para Ti. Que nós não temamos as dificuldades que o mundo nos coloca, mas que nós dediquemos a nossa vida para o Senhor, tendo em mente tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mesmo sendo nós imerecedores de tudo isto. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo do Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.